Agradecer a Luciane pela música que traz conforto e esperança ao nosso coração. E nesta manhã de sábado, eu quero apresentar para vocês um tema que nós tivemos a oportunidade de apresentá-lo em um culto de quarta-feira no ano passado. Só que nós estávamos aí diante de um culto online, e aí a transmissão caiu e nós perdemos boa parte das pessoas que estavam nos acompanhando. Então, como o assunto é tão significativo para nós, eu resolvi apresentar novamente esse tema no sábado pela manhã. Que tema é este? Eu vou pedir ali aos nossos amigos que coloquem então aí para nós a imagem na tela. O nosso tema fala sobre juízo investigativo. E esse tema, só me ajudem aí. Este tema, nós temos dois temas que estão relacionados entre si. E um desses temas é o tema da salvação. Salvação e julgamento, eles estão juntos. Esses são assuntos que aparecem nas Escrituras Sagradas, eles estão entrelaçados desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Eles possuem características bem similares, porque os dois temas, tanto a salvação como o julgamento de Deus, eles acontecem diante da misericórdia e ao mesmo tempo com o elemento também da justiça. Então, julgamento e salvação são temas que estão relacionados entre si, e a nossa compreensão desse tema tão importante que é a salvação não acontece de maneira correta se a gente também não entender a questão do julgamento. Nós adventistas, nós não somos os primeiros a crer nesse ensinamento bíblico do juízo investigativo. Nós não somos os primeiros, mas hoje somos os únicos. E isso nos leva, na realidade, a uma situação de desconforto diante das outras denominações religiosas. Porque se existe um ensinamento que, na realidade, é questionado e, ao mesmo tempo, sofre bastante crítica dos nossos, vamos dizer assim, entre aspas, adversários, é justamente o ensino do juízo investigativo. E, graças a isso, a essa tensão em cima desse assunto, que vários estudiosos se levantaram para estudar o juízo investigativo. E durante muitos anos nós não tínhamos nenhuma publicação relevante em português sobre esse assunto. Mas isso apareceu recentemente, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas por que esse assunto é tão importante assim para nós? O julgamento, ele faz parte integral da natureza de Deus. E todos nós já afirmamos assim com uma certa frequência, você possivelmente diante de qualquer injustiça ou diante de um julgamento que alguém faz de você, você geralmente diz assim, olha, só Deus pode julgar. Não sei se você já mencionou em algum momento assim, ó, só Deus que conhece na realidade o nosso coração, só Deus consegue executar o juízo. E é isso realmente. Deus, ele faz parte da natureza de Deus o julgamento. Então, o julgamento é uma iniciativa, uma prerrogativa divina. Então, esse assunto do julgamento, ele aparece nas Escrituras Sagradas, e para nós adventistas, ele aparece em 4 fases. Não quer dizer que essas 4 fases não possamos ter outras. Na minha infância eu aprendi que eram 3. E agora então existem alguns estudos que apontam detalhadamente 4. Mas se você procurar em outros lugares, ele vai ampliar e vai desdobrar
o formato. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é só para vocês entenderem. Vejam só, nós temos o juízo chamado investigativo ou do pré-advento, que está acontecendo de acordo com o nosso ensinamento a partir da data de 1844 para cá. Ou seja, nós estamos diante desse juízo. Esse juízo acontece antes da volta de Jesus. Existe o juízo também chamado juízo executivo, ou seja, para Jesus voltar, no momento em que Jesus aparecer nas nuvens do céu, quem são as pessoas que serão salvas? Então, nesse momento vai acontecer o juízo executivo dos salvos, ou o primeiro juízo executivo, que acontece por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aí, nós temos a doutrina do milênio. Então lá no céu, nós teremos um outro tipo de juízo, onde os santos de Deus estarão participando, aqueles que foram salvos, que é chamado o juízo durante o milênio. E alguns têm um outro nome, juízo de confirmação, onde você vai ter acesso aos livros, aos registros, para saber por que fulano, por que o outro, por que um está salvo e o outro não. E nós temos então a última parte do juízo, que é a parte do juízo executivo. Quando então, no final do milênio, vem então uma sentença à execução em cima dos ímpios que serão destruídos por ocasião ali do fechamento do milênio. Então nós temos o desenho do julgamento. Às vezes aparece na Bíblia assim, nós somos julgados, mas o julgamento acontece em várias etapas. E Ellen White declara o seguinte, que o povo de Deus, a igreja remanescente, a igreja de Deus, deveria compreender claramente o assunto do santuário e do juízo investigativo. Eu não sei quantos de vocês já estudaram, quantos de vocês já pesquisaram e leram a respeito do juízo investigativo. Aí ela fala aqui de dois assuntos que deveríamos compreender. Um deles é o santuário e o outro é o juízo investigativo. O juízo investigativo, novamente, quero pontuar para vocês, hoje a única igreja que crê no juízo investigativo é a Igreja Adventista. Eu não quero nessa manhã detalhar todas as fases do juízo, porque nós não temos tempo para isso. Mas eu quero me deter sobre o juízo investigativo. Será que ele é bíblico? Será que esse juízo, qual é a razão pela qual esse juízo acontece? Essa é a segunda pergunta que nós estamos fazendo, que queremos responder nessa manhã. E a terceira pergunta é, eu preciso ter medo desse juízo investigativo que está acontecendo? Então, para que você, daqui a pouco, tenha o desejo de ler mais, pesquisar mais, aí está o livro, pela Casa Publicadora. Esse livro é um livro novo, Na Corte Celestial. Eu imagino que nós tenhamos na nossa loja aqui. E você, se desejar, você pode, então, pesquisar mais e aprofundar o seu estudo. Mas vamos, então, à primeira pergunta. Será que esse julgamento que acontece, o julgamento investigativo, é bíblico? Eu quero apresentar para vocês, nós não estaremos lendo, mas quero apresentar algumas passagens. São histórias bem conhecidas. E essas histórias, elas apresentam para nós o juízo investigativo. O primeiro relato está aí em Gênesis capítulo 3, e no versículo 9 a 13. Essa história é a história de Adão e Eva, logo após a queda, no momento em que o casal agora, eles cometem um pecado, Deus aparece, e aí existem algumas perguntas que Deus faz a esse casal. E a primeira deles é, onde estás? Depois Deus pergunta novamente, quem te mostrou que estavas nu? E depois Deus então novamente pergunta, comeste da árvore que te ordenei não comer?
Depois ainda Deus olha para esse casal e faz uma outra pergunta dizendo: o que é isto que fizeste? Eu estou pontuando para vocês essas perguntas porque elas aparecem no texto bíblico, e no momento em que aparecem no texto bíblico, elas aparecem com um tom de investigação. Deus está fazendo a esse casal o que nós chamamos de juízo investigativo. Deus está abordando, Deus está interrogando esse casal diante daquilo que eles realizaram. E logo depois dessas perguntas, desse juízo, vamos dizer assim, existe também um veredito, que aparece nos versículos 14 até o versículo 9, onde Deus diz: olha, com a mulher vai acontecer isso, com o homem vai acontecer isso, com a terra vai acontecer isso, com a serpente vai acontecer isso. Deus começa a descrever o que nós temos aí em Gênesis, no capítulo 3, é uma cena de juízo investigativo. Querem ver outra? Gênesis capítulo 4. Nós temos agora a história de Caim e Abel, bem conhecida. Logo após o fato ali de Caim ter conduzido à morte o seu irmão, Deus então olha para Caim e pergunta assim: aonde está o teu irmão Abel? Uma pergunta de investigação. Depois Deus acrescenta uma outra pergunta. Deus diz assim: o que fizeste? E logo depois dessas duas perguntas que são feitas a Caim, novamente vem uma sentença. E aí menciona o que vai acontecer com Caim, dizendo que ele vai ser errante, que ele vai ter dificuldade também com a terra e toda a diversidade que vai acontecer. Veja, no capítulo 4 também aparece uma cena, a cena do juízo investigativo. Então a pergunta que nós fizemos inicialmente é: o julgamento investigativo é bíblico? Ele é bíblico. Querem ver a sequência? No capítulo 18 e 19 de Gênesis, nós temos aí a história da cidade de Sodoma e Gomorra. Todos nós conhecemos bem a história. E quando você está lendo a história, nesses dois capítulos, aparece dois verbos. E esses dois verbos, um deles expressa assim, descer, e o outro é ver. Como se Deus desceu para olhar, para observar e para ver a situação daquela cidade, daquele povo. E diante daquilo que Deus investigou, daquilo que Deus analisou, vem também a sentença de destruição em cima da cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra. Nós temos um outro relato também em Gênesis, capítulo 43 a 45. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa história, mas essa é a história de José recebendo os seus irmãos. E se você ler a história, você vai perceber que toda a história acontece, né? José coloca alguns objetos, eles compram cereais, eles voltam, eles são presos. Mas diante de todo esse cenário que é desenhado para nós na Bíblia, José ele está fazendo um juízo investigativo na vida de quem? Dos irmãos. Está perguntando, ele está abordando a situação que existia para ele conhecer se houve realmente uma mudança no coração e na atitude daqueles irmãos que agora, diante da fome e diante de outras crises produzidas por problemas familiares, eles vão até o Egito atrás de comida e de suporte também. Então, existe uma cena de juízo investigativo que acontece nesse momento. Então, vejam que o ensinamento bíblico do juízo investigativo, ele não é só um ensinamento da invenção, quem sabe, da Igreja Adventista, mas é um ensinamento bíblico. E se você observar, além disso, nós temos, por exemplo, ainda o santuário terrestre. Nós conhecemos bem, pelo menos de maneira geral, o trabalho do santuário. E quando nós conhecemos um pouquinho do santuário, nós sabemos que havia um dia
especial de expiação, aonde as pessoas precisavam afligir a sua alma, confessar os seus pecados, aonde havia a morte de animais para substituir, para apontar o sacrifício de Jesus, e ao mesmo tempo uma limpeza que era feita com a retirada dos pecados do santuário de maneira simbólica. Então, nós temos no desenho, no evangelho que é apresentado através do santuário, também a ideia do juízo investigativo. Existe mais de 28 textos no Antigo Testamento que relacionam a atividade do santuário com a ideia do juízo investigativo. E o fato que me chama a atenção a respeito do santuário é que o alvo referido para esse juízo, sobre quem acontece o juízo investigativo, é sobre o povo de Israel, aqueles que fazem parte do povo de Israel. O juízo acontecia tendo em vista o povo, tendo em vista aquele povo que estava ali caminhando nessa jornada com Deus em direção à terra da promessa. Mas esse juízo de investigação acontecia porque havia dentro do povo de Deus homens ímpios, que tinham nomes que estavam arrolados à filiação divina, que fizeram um plano de aliança com Deus, mas que tinham uma vida em abominação e que estavam vivendo no meio do povo. Então o juízo acontecia diante desse cenário sobre o povo de Deus, mas ao mesmo tempo que acontecia, ele tinha esse efeito de apresentar dentro da congregação quem é que permanece, quem é que permaneceu na aliança com Deus. Então o juízo investigativo, ele acontece pela casa de Deus. Ou seja, no momento em que o meu nome é colocado no livro da vida, no momento em que eu assumo a identidade de cristão e que eu sou batizado, o meu nome é colocado no livro da vida. E são esses nomes dessas pessoas que serão julgados no juízo investigativo. Aqueles que nunca aceitaram a Cristo, que nunca o reconheceram como Salvador, essas pessoas não têm um nome no livro da vida, elas não enfrentam o juízo investigativo, porque o nome não aparece no livro da vida. Já existe uma condenação, porque eles nunca aceitaram Cristo Jesus. Então o julgamento acontece pela casa de Deus. E a ação do julgamento acontece para verificar ao mesmo tempo a nossa permanência, a nossa situação de compromisso com a nossa aliança e com o nosso Deus. Queridos, quando você começa a estudar o juízo investigativo, você começa a perceber a lógica, que não tem como a salvação acontecer, não tem como ela ser executada, se não tiver um juízo. Nós temos agora, então, um outro texto, ainda no Antigo Testamento. E esse texto aparece em Daniel. E nós conhecemos também o cenário. E essa cena descreve uma cena de juízo, onde Deus é o supremo juiz, e agora então, diante desse supremo juiz, existe a declaração que diz assim, continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Vejam a imagem que é desenhada. No tribunal abriram-se os livros. Então, existe um tribunal, existe um julgamento, aonde o juiz se assenta e aonde nós temos também os registros da nossa vida, da nossa decisão, diante de todos. E você pode dizer, pastor, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe de antemão quem vai se salvar? Sabe. Deus sabe todas as coisas. Então, por que existem esses registros? Por que eles estão nomes arrolados? Nós vamos responder isso daqui a pouco. Mas antes de responder isso, eu quero convidar você então, Apocalipse capítulo 14.
Está aí projetado, mas eu gostaria que você tivesse a oportunidade de abrir a sua Bíblia. Apocalipse 14 e o versículo 6 a 7. 6 e 7. A palavra de Deus diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Eu quero mencionar duas coisas. A primeira delas: todos nós que aqui estamos somos comissionados para pregar o evangelho. E que evangelho é este? O evangelho eterno. Essa é a primeira coisa que nós somos comissionados. Nós recebemos uma missão de pregar o evangelho. Queridos, você pode fazer tudo aquilo que você precisa e nós precisamos em relação ao próximo, em relação às pessoas que estão à nossa volta. Você pode atender essas pessoas nas suas necessidades, e nós precisamos fazer isso como igreja. Nós precisamos olhar para o outro e ver no outro que nós podemos ajudar essas pessoas e auxiliar essas pessoas. Você pode se envolver em várias atividades sociais, cumprir esse papel que também nos compete como igreja e como irmãos, mas jamais deveremos omitir da nossa missão o fato que temos que pregar o evangelho, o que transforma a vida da pessoa. Porque às vezes, hoje, diante daquilo que nós estamos vivendo, o evangelho e a missão de evangelizar está se transformando em uma ação social. E eu não sou contra essa ação social. Mas o que nós não podemos como igreja é permitir que a nossa missão de falar a verdade, de mostrar o evangelho, de mostrar Cristo, de mostrar aquilo que nós precisamos como irmãos, como igreja, também responder diante da aliança, que essas iniciativas eliminem o nosso papel de pregar. Nós temos um compromisso de pregarmos esse evangelho eterno. E a igreja adventista, a igreja remanescente, ela foi comissionada, ela tem uma missão, e essa missão de pregar e de anunciar. E é o que a irmã Ibelga tem feito, né, irmã Ibelga? Tem ajudado famílias, tem ajudado pessoas, tem feito uma caminhada imensa, mas além disso, entra a palavra de Deus para transformar a vida da pessoa. E é isso também, né, irmão Paulo, que a gente chama Paulo do X, que bondosamente atende as pessoas, mas além de atender, ele que tem uma história que em algum momento viveu nas ruas e foi auxiliado, tem essa bondade nos olhos, nas atitudes, mas além dessa bondade solidária, também tem o amor e o desejo de pregar o evangelho. É justamente isso que Deus apresenta para nós nesse momento. Nós não devemos abrir. Esse é o primeiro ponto que eu quero pontuar nesse texto, mas o texto continua, e ele diz assim, dizendo, versículo 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu não sei se você prestou atenção, mas segundo detalhe que eu quero ressaltar aqui, o anjo, ele diz assim, é chegada a hora do seu juízo. Ele diz, observe, é chegada, ele não diz chegará. O que Deus está mencionando para nós aqui nesse texto? Que no momento em que a igreja estará pregando o evangelho eterno, que enquanto a mensagem do evangelho está sendo pregada, esse evangelho está sendo anunciado, ao mesmo tempo está acontecendo o quê? O juízo. Então esse texto de Apocalipse, ele mostra para nós que o juízo investigativo, que esse juízo que acontece hoje,
que está acontecendo no céu, antes da volta de Jesus, é um ensinamento quê? Bíblico, que está presente tanto no Antigo Testamento, como também ele aparece no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então veja, essa ideia do juízo investigativo, ele está presente, aparece aí, e nós então devemos compreender e aceitar esse ensinamento como um ensinamento bíblico. E se você agora observar, por quê? Qual é o objetivo? Qual é a razão desse juízo investigativo? E eu disse para vocês que existem alguns livros. O livro da vida eu mencionei, aí está o texto que comprova que existe o livro da vida. Que livro é este? É onde o meu nome, o nome de todos aqueles que aceitaram Cristo, está sendo colocado nesse livro. O livro da vida, o livro das pessoas que reconheceram Jesus como Salvador. Segundo, a Bíblia menciona também um livro de memória, aonde são registrados o quê? São registrados os nossos atos. Os anjos têm essa atividade, aonde os nossos atos, as nossas escolhas, são registrados ali. E a Bíblia também menciona um outro livro chamado Livro de Deus. E esses livros aparecem na Bíblia. E por que existe a ideia do julgamento? Eu mencionei para vocês, será que Deus não sabe quem é que vai ser salvo, quem vai se perder? Será que Deus não sabe das pessoas que estão aqui presentes hoje, daqueles que estão nos ouvindo, quem vai se salvar, quem vai se perder? Deus sabe. E por que então há necessidade de um juízo investigativo? Por que há necessidade então de registros? Por que há necessidade então de livros, onde os nomes estão relacionados, onde os atos de bondade, os atos, as nossas escolhas são registradas aí? Por que existem esses registros? Será que Deus ele precisa, em algum momento, sentar e falar assim, deixa eu olhar aqui como é que está a vida, Itamar, como é que está a sua vida, as suas escolhas? Será que Deus precisa olhar para nós e dizer assim, Kátia, eu quero olhar a sua vida, porque eu não sei se você está caminhando realmente com Deus, se você abriu mão de verdades, de Cristo. Por que existem esses registros, queridos? Deus, ele sabe. O juízo investigativo, ele não acontece para que as decisões sejam, precisamos decidir quem vai ser salvo, quem vai se perder. O juízo investigativo, ele acontece por causa dos anjos. Ele acontece por causa dos anjos. Imagine só, Jesus ele vai aparecer nas nuvens do céu com todos os anjos. E agora esses anjos, que estão ali diante da manifestação da glória de Deus, no ressoar da trombeta de Deus, algumas pessoas vão ressuscitar, eu poderia dizer muitas pessoas vão ressuscitar, os que morreram em Cristo Jesus, mas também outros que morreram não vão ressuscitar. E qual é a missão dos anjos? Qual é o papel dos anjos? Como é que fulano ressuscita e o outro não? Para que não tenha nenhuma dúvida da atitude, da ação de Deus, o juízo investigativo acontece para que os anjos possam ter a noção e a compreensão dos atos de Deus. Irmãos, quando eu li isso, eu vejo a beleza de você abrir os registros e dizer, vem aqui, olhe como é que o processo vai acontecer com transparência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das primeiras coisas que nós fazemos como pastor, que eu faço como pastor, ao chegar em uma nova congregação, eu procuro a secretária da igreja e eu peço para ela as atas da comissão da igreja.
É a primeira coisa que eu faço. Eu não conheço a igreja, não sei as decisões que foram tomadas. Então, nesse momento, eu pego as atas, e eu fiz isso. Peguei as atas da época do pastor Wallace, peguei as atas que foram de reuniões administrativas com o pastor Gilvan. No momento que eu tenho acesso a esses relatórios que foram aprovados, as decisões que a igreja tomou de maneira administrativa, eu começo a ter noção do lugar aonde eu estou caminhando. Que decisões precisam ser tomadas, que decisões foram tomadas que de repente não estão sendo cumpridas, e você começa a ter uma visão e compreender melhor todas as decisões e por que nós estamos assim. Queridos, muitas vezes você está ouvindo um líder e ele apresenta determinadas coisas, e eu aprendi assim, que às vezes você precisa ir lá no líder, em particular, e perguntar para ele, por que você está tomando essa decisão, por que isso está sendo feito. Quando você faz isso, você passa a conhecer e a verificar algo que você não conseguiu, talvez pela fala dele. Irmãos, veja a oportunidade que Deus coloca diante dos anjos, o fato dele abrir os livros e dizer, olha, aqui está aqueles que irão ressuscitar. Aqui está aqueles que um dia me aceitaram, mas se perderam na sua caminhada, rejeitaram, negligenciaram a voz do Espírito Santo, e eles não vão ressuscitar. Estão entendendo? E esses registros também existem, porque depois, lá no milênio, a palavra de Deus diz claramente que nós vamos viver, reinar e julgar. Mas que julgamento? Esse julgamento de confirmação, aonde eu vou ter acesso, aonde eu vou poder verificar. E como é que Deus vai enxugar, queridos, do meu rosto, da minha face, a lágrima? Porque Deus, ele não vai produzir uma amnésia geral na mente das pessoas, dizendo assim, esqueça alguns familiares que não estão aqui no céu, amigos que não estão no céu. Como é que Deus vai enxugar? Através do juízo, através do momento que você vai ter acesso a essas coisas. Queridos, o plano da salvação, e para a gente eliminar toda dúvida a respeito do caráter de Deus, só é possível quando você tem acesso a esses registros. Então os registros, eles não acontecem porque Deus precisa desses registros. Porque Deus não sabe, desconhece, não. É a misericórdia de Deus compartilhando as suas decisões e os seus feitos em relação ao ser humano. Sabe, queridos, vejam só, pastor João Antônio, ele é um professor de teologia, e ele é professor hoje no seminário da FAAMA, e ele escreveu uma tese de doutorado em cima do juízo investigativo. E vejam só o que ele disse: o julgamento investigativo não decide quem deverá ser salvo e quem se perderá. Ele revela aos seres celestiais, aos anjos, as decisões divinas sobre a salvação ou condenação de cada ser humano. A qualidade essencial desse julgamento é de caráter investigativo. Vejam que essa é a maneira como o pastor e professor João Antônio, então, resume essa segunda questão que nós levantamos nessa manhã. Queridos, e a terceira coisa, a terceira pergunta: devemos ter medo do juízo investigativo? E o meu coração já ficou apertado diversas vezes quando lia esse tema, porque comece a imaginar assim: todos nós somos pecadores. Então, se o juízo já começou lá em 1844, e ele começa pela casa de Deus, e se o meu nome nesse momento estiver
sendo apresentado, porque nós não sabemos o ritmo desse juízo, como é que ele acontece, se Deus dá uma pausa, se ele para, se ele começa e vai até o fim. Nós não temos essa informação. Nós temos informação de que começou em 1844 e está acontecendo. E um dia Deus estará dizendo, como está no Apocalipse: feito está. O que é santo continue a santificar-se, e o que é ímpio continue a ser ímpio. Ou seja, Deus retira o Espírito Santo da terra, mas ele é colocado sobre a vida dos filhos de Deus, em porção dobrada. E agora, diante disso, eu pergunto para vocês: e se o meu nome está sendo mencionado no livro da vida, e Deus passa, e se eu pecar, o que vai acontecer? Se você tem esse medo, como eu já tive, é que você ainda não entendeu o ensinamento da justificação e da salvação pela fé. Como é que acontece esse processo, queridos? Vejam que Ellen White escreveu assim: Cristo atua como nosso mediador. Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos de sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los à descrença, fazendo-o perder a confiança em Deus e a transgredir a lei. Satanás reivindica para si os pecadores, transgressores como seus súditos. Mas Cristo não lhe justifica os pecados, não diz: olha, eles pecaram, eles são inocentes. Não é isso que Cristo faz, mas apresenta seu arrependimento e fé, e reclamando o perdão para eles, ergue as suas mãos feridas perante o Pai e os santos anjos. Cristo revestirá seus fiéis com sua própria justiça, para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Veja, quando nós olhamos para essa descrição, diante do julgamento, o julgamento não é algo ruim para aquele que está onde? Em Cristo Jesus. O julgamento, ele comprova, ele é uma absolvição, é uma confirmação daquilo que nós acreditamos. Queridos, quem é que deve temer ao juízo? Aquele que está longe dos caminhos de Deus, aquele que em algum momento esteve presente em nosso meio, assumiu o seu compromisso com Cristo e esse se abandonou. Agora, todos aqueles que estão leais, todos aqueles que em Cristo estão na sua caminhada, não devem ter medo desse juízo. Eu lembro de um conselho de classe que eu participei como pastor e como professor. E durante o meu ministério, na parte inicial, eu trabalhei na área de escola, lecionando, e lembro claramente de uma garota que tinha muitas dificuldades para aprender o conteúdo das matérias. Mas ela era uma aluna que sentava nas primeiras cadeiras, era aquela que estava sempre registrando, sempre fazia os temas, a família estava presente na escola, mas ela tinha limitações. Mas ela sofria, porque diante da matemática, diante de outros conteúdos, ela tinha muita dificuldade. E a gente conversava a respeito dessa aluna, nas salas de professores, destacando assim a sua dedicação, o seu esforço, o interesse em buscar reforço, em buscar ajuda, mas como ela tinha limitações. E eu lembro que quando chegava assim bem próximo do encerramento do ano, depois de todas as provas, aquela garota, ela ficava praticamente em todas as matérias, e ela estudava, e a gente olhava assim para a fisionomia, dizendo assim: você está cansada.
mas nós estamos aqui para te ajudar. Confia, vai dar tudo certo. E quando chegava o conselho de classe, queridos, a gente olhava assim para os professores e o nome dela era apresentado, as notas apareciam e a evidência das notas, ela não tinha alcançado na sua plenitude a aprovação em todas as matérias. E esse conselho dizia assim: essa é uma aluna que nós precisamos aprovar. Essa é uma aluna que nós precisamos aprovar. Não é pelos seus méritos de ter conhecimento, de poder conseguir transcrever para uma avaliação o seu conhecimento, mas por alguém que permaneceu ligado, permaneceu como aluna o tempo todo, buscando, através dos seus professores, alcançar o melhor. A proposta de Deus, queridos, é essa para nós. Nós somos seres imperfeitos, nós somos seres pecadores. Com isso, não estou minimizando que nós não devemos buscar a perfeição. Pelo contrário, nós devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Mas diante da nossa imperfeição, nós devemos ter a certeza de que nós temos um advogado, nós temos um mediador, e que a salvação, ela é baseada em Cristo Jesus. Irmãos, quando eu compreendi isso, a ideia e a possibilidade de um julgamento estar acontecendo nesse momento, ou a possibilidade de ter o meu nome ou o seu nome apresentado, não produz nenhum medo, mas a segurança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. E é essa certeza que nós devemos ter. A doutrina do juízo investigativo nos diz que Deus está ao nosso lado no juízo. Ele proveu a justiça de Cristo para cobrir a nossa pecaminosidade e, portanto, não precisamos ter medo do juízo. E eu quero fechar essa história e essa mensagem com a história desse cidadão que está aí. Esse cidadão não foi um dos melhores. A sua história é uma história triste. Aconteceu alguns anos atrás, na realidade há muitos anos atrás. Charles Pins, ele viveu uma vida no crime. Por acidente, com um acidente no trabalho, ele perdeu um dos seus dedos, até dá para a gente ver aí na imagem. E esse homem, então, devido a algumas decisões, escolhas erradas, ele acabou tirando a vida de um policial. Ele fugiu e se escondeu em outra cidade. E no momento em que ele estava nessa outra localidade, ele olhou para a vizinha e ele então matou o marido da vizinha e tentou também matar a vizinha. A gente não sabe se a mulher correspondia em alguma situação ali, mas novamente ele foge e ele é surpreendido e novamente ele mata alguém. Finalmente ele parou na prisão. O interessante é que essa história aconteceu na Inglaterra e a história dele se transformou aí em filmes, livros, a história desse criminoso. Mas o que me chama a atenção para a história deste homem é que ele foi condenado à pena de morte. Ele seria executado. E depois de Charles receber a sua família, de conversar, de chorar, no dia em que ele seria então executado, e enquanto ele estava caminhando ali em direção à morte, foi permitido que ele tivesse um capelão. E esse capelão então se aproximou dele. E esse capelão começou a ler o conforto da religião. E estava lendo. Enquanto ele caminhava, o capelão atrás ia lendo. E quando ele estava para entrar na sala da execução, ele olhou para o capelão
E ele perguntou assim: você acredita naquilo que você está lendo? Porque se tudo isso que você está lendo aí é verdade, e se eu acreditasse nisso que você está lendo, eu teria um outro tom na minha fala, e eu não estaria aqui dentro. Eu estaria correndo todo esse mundo, e se precisasse trilhar sobre cacos, eu iria fazer isso, para pregar essa mensagem que você está lendo aí. Sabe, as palavras desse criminoso servem para nós como uma advertência. Nós que temos uma mensagem, que vivemos em um período onde o juízo investigativo está acontecendo, onde nós sabemos que em algum momento Deus estará dizendo, feito está, e existe milhares de pessoas que nunca ouviram o Evangelho eterno. E nós estamos numa situação de tédio e acomodado no mundo em que nós vivemos. Se nós acreditamos nessa mensagem, nós devemos então ter uma postura de urgência e de paixão por essa mensagem. A história desse homem me impressionou, porque descreve a nossa falta de identificação com essa mensagem nos dias em que nós estamos vivendo. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que essa paixão pelo Evangelho eterno possa surgir em nosso coração, e que nós possamos olhar para todas as pessoas, quer sejam no trabalho, no ambiente de trabalho, quer sejam familiares, amigos que estão longe, dizer, Cristo está voltando, nós estamos vivendo bem próximo da volta de Jesus. Que essa mensagem seja agasalhada no nosso coração, e que nós possamos expressar a resposta que Deus espera de cada um de nós. Por isso eu quero convidar vocês nesse momento a que possamos então nos colocarmos em pé e a louvarmos a Deus através do hino que o Elmo estará nesse momento ministrando.